Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem, aqui com vocês, com mais um relato. O relato que eu vou contar hoje é um tanto quanto interessante. A pessoa que me contou ele e disse que está fazendo isso porque ela foi pedido para ela passar para as outras pessoas sobre esse tipo de assunto. E esse relato é bem interessante e um tanto quanto confuso. A pessoa que me conta o relato, ela não se identifica, mas ela disse que morou muitos anos pelas estradas do Brasil. Ela disse que sempre viajou e sempre caminhou como uma nômade, na realidade, uma mochileira. E ela disse que sempre postava no seu blog, sempre fazia relatos e contava histórias de como era caminhar nas estradas e pegar carona e ir de um lugar para o outro conhecendo o Brasil afora. O nosso país ela conhece todinho. Mas quando ela tinha 27 anos, que mais ou menos faz 2 anos atrás, ela estava viajando. Nessas caminhadas da vida, numa beira de estrada, sol crente, muito quente, estava indo em direção a Goiás. Porque já estava lá em cima, né? Bem perto lá do final do nosso país. Nessas caminhadas dela, como sempre. E disse que o sol estava arrebatador. Estava muito forte, muito quente, e ela disse que não dava para suportar dar um passo na beira da estrada. O asfalto queimava, como se fosse fritar ovos numa chapa. Mas enfim, ela olhava aquela imensidão de estrada, a estrada bem deserta, não passava ninguém. Mas continuou sua viagem, caminhando com a mochila nas costas, as suas coisas, né, seus pertences, e seguindo viagem, porque como toda mochileira, né, ela sempre caminhava e seguia a viagem, sem desistir, porque os mochileiros são assim. Eles vivem, né, de carona, de ajuda e de apoio das pessoas que por onde eles passam. E isso eu acho legal, porque assim vai conhecendo o país inteiro. É muito interessante ser mochileiro, acredito. Mas então, ela disse que nessa andança dela, depois de caminhar assim algumas horas, estava muito cansada, com muito calor. Parou um caminhão do lado dela. Caminhão velho, muito escuro, com as portas assim, um aspecto muito antigo. Um caminhão bem antigo, por sinal. Mas naquela época, né, naquele lugar, quer dizer, é comum ter caminhões assim velhos antigos, né? Então ela disse que ele parou e perguntou se ela para onde ela estava indo. Ela disse que o destino que ela estava seguindo era até Goiás. Então ele disse: "Não, pode subir, eu estou indo para lá também. Eu te dou uma carona." Mas ela falou que olhou e analisou bastante e disse que algo dentro dela disse para ela não ir. Mas não ouvindo seus instintos, como sempre, a maioria das pessoas não escutam o instinto, né? Ela pegou e subiu no caminhão, por causa do calor torrando que estava fazendo naquele dia. E ela pegou carona com ele. Ao entrar dentro do caminhão, ela disse que o caminhão tinha um cheiro desagradável. Um cheiro de cigarro, juntamente com mofo e um outro cheiro que ela não conseguia identificar direito. Mas tudo bem, seguindo eles foram. Ela percebeu que ele tinha algumas coisas penduradas dentro do caminhão e que as cortinas do caminhão eram todas bem escuras. Mas tudo bem, ela seguiu com ele de boa, mas meio apreensiva, porque diz ela que não sentia-se à vontade do lado daquela pessoa. A noite começou a cair e ele começou a contar algumas histórias que ele passava pelas estradas. Disse para ela que nas estradas a gente vê muita coisa. Moça, você não tem noção o que a gente vê, o que a gente passa, as aparições que aparecem nas estradas, as coisas que tem pelas estradas fora. Inclusive, tem uma moça que eu sempre vejo ela. Ela tem vestido branco e ela tem os olhos iguais aos seus. Ela disse que quando ele falou isso, ele olhou para ela com um olhar de maldade, um olhar malicioso e ruim. E naquele momento ela sentiu o corpo inteiro gelar. A vontade era de sair correndo de dentro daquele caminhão, mas já estava dentro dele e não tinha mais como pular. Então ele entra numa estrada. E ela olhou para ele e disse: "Para onde o senhor está indo? Eu não conheço essa estrada." Aí ele só pegou, colocou a mão no painel, num amuleto que ele tinha, feito de ossos, e seguiu nessa estrada de chão por uns quilômetros adentro.
Diz ela que quando chegou numa clareira ele parou o caminhão e já estava de noite. Ela disse que começou a sentir um terror, mas um terror sobrenatural, porque ela viu que o homem não estava com boa intenção. Aquele homem não tinha dado carona para ela com uma boa intenção. Então ele puxou uma adaga, uma faca dessas antigas, como se fosse uma faca de ritual. E no punho da faca, ela disse que tinha algumas inscrições e tinha um rubi vermelho. E ela disse que apavorou totalmente. Então ele desceu do caminhão e disse para ela descer também. E ela, aterrorizada, não sabendo o que fazer, ele disse: desce agora. Eu estou mandando. Eu tenho que te matar e te sacrificar. Então ela disse que naquele momento ela queria morrer antes dele matar ela. Ela já estava morrendo antes do pavor. Foi quando, do nada, apareceu um outro caminhão. E agora ela pensou: outro caminhão? Aquela luz bem forte veio na direção deles. E o outro caminhoneiro parou bem na frente do caminhão dele. Então ele foi ao de encontro ao outro caminhoneiro e ela pensou: os dois vão me matar. Só que não. O outro caminhoneiro desceu de dentro do caminhão com uma pá e deu com tudo na cabeça do homem. Ele caiu desfalecido no chão. Quando ele caiu, ele entrou correndo, tirou ela de dentro da cabine e botou para dentro da cabine dele. E disse: vamos sair daqui o mais rápido possível, porque ele ia te matar. Ela, gelada, sem saber o que ia fazer, tremia toda, do pé à cabeça, dura, paralisada, sem saber o que falar e nem o que responder para aquele senhor. Depois de um bom tempo, ela descobriu que o nome dele era José. E ele estava caçando esse caminhoneiro, que estava matando várias pessoas pela estrada. Ele está caçando esse homem há muito tempo, porque ele matou uma irmã dele. E ele disse que ele conseguiu finalmente pegar ele. E que ele ia deixá-la num lugar seguro para voltar lá e acabar com a raça dele. E foi isso que ele fez. Aquele homem ia levar ela para um determinado local e iria sacrificá-la para as entidades voodoo dele. Ia abrir ela viva, ia fazer um sacrifício aterrorizante, ia deixar o corpo dela pendurado naquele lugar. E ela disse que, quando ouviu tudo isso, o pavor tomou conta. Daquele dia em diante, ela nunca mais foi mochileira. Ela agradeceu o homem por ter salvo a vida dela, e ele disse que não precisava agradecer. Ele só pediu a ela que levasse essa história para frente, para pessoas como ela não caírem em histórias ou em golpes como esse. Porque pessoas como esta está cheia pelas estradas afora, que pegam pessoas inocentes e sacrificam, principalmente naquela região. Por isso que ela me contou o relato, para eu levar para frente essa história. Para você que é mochileiro, para você que gosta de viajar, que gosta de fazer aventura, gosta de estar por aí afora, cuidado. Você pode ser a próxima vítima. Eu espero que vocês tenham gostado da história dela. Ela hoje está bem, mas ela nunca mais viajou para lugar nenhum. E tudo que ela guarda são as lembranças dos lugares bons que ela foi. E essa imagem terrível que ela nunca mais tirou da cabeça. Porque ela poderia estar morta hoje. Eu sou a Bruxa de Salem. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e principalmente, vamos se inscrever no meu canal e conte seus relatos. Porque eu tô aqui esperando mais e mais relatos de vocês para me estar contando com todo amor e carinho, como eu faço com todos os relatos que eu recebo. Um beijo bem grandão e até mais tarde com um relato diferenciado.